os recadinhos de sempre da casa. A casa tem palestra todos os dias e pode ser conferido o horário, o tema, o palestrante, bem como as outras informações da casa no site www.casadocaminhosantana.com.br, ou também aqui na entrada na casa tem um mural ali com todas essas informações também para quem precisar se informar. Okay? Quem tiver interesse de passar pelo atendimento fraterno, que é uma conversa com o trabalhador da casa, sempre meia hora antes do horário das palestras, tem um trabalhador da casa aí disponível para um bate-papo, para uma informação a respeito da doutrina. Okay? Na área social, a casa tem um atendimento a 85 famílias cadastradas e todo segundo sábado de cada mês é distribuída essa cesta básica, né? A casa desde já agradece a contribuição de todos para esse trabalho tão importante que é mantido pela casa. E aproveitando a oportunidade, para esse mês está sendo solicitado, além dos itens básicos, mais necessário leite em pó, óleo, arroz, feijão e açúcar. Né? Mais uma vez, a casa agradece por todas as contribuições, né, que é tão importante para manter esse trabalho. Na área social ainda temos a distribuição de lanche para os irmãos que estão na condição de rua, né, os moradores de rua. Então, a partir das 16h30 de todos os sábados, é feita essa distribuição ali nas redondezas da estação Carandiru. Okay? Quem quiser conhecer esse trabalho também, só está a partir desse horário. Depois o pessoal sai daqui para fazer essa distribuição. Quem tiver interesse de se aprofundar, de adquirir mais conhecimento com relação à doutrina, vai ser iniciado no dia 7 de fevereiro, na quarta-feira, a partir das 20 horas, o curso básico da doutrina espírita. Tá? E as inscrições, quem tiver interesse, é via atendimento fraterno também. Tá? Sempre tem um trabalhador da casa que vai poder também estar informando melhor sobre esse curso. Temos também os livros do Mirabelli, volume 1 e 2, que também pode ser adquirido no site da casa, e tudo que é arrecadado também com as vendas desse livro também é revertido para essas obras sociais da casa. Basicamente é isso. Peço a gentileza de todos silenciar os celulares. Vamos para a nossa prece de abertura. Já mais tranquilos, serenos, harmonizados com o ambiente dessa casa, esse ambiente de luz, de paz, preparados desde cedo pelos nossos irmãos espirituais, que se alegram com a nossa presença, que ficam felizes com o nosso esforço de estarmos aqui em busca de conhecimento, em busca de elevação. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, ao nosso Divino Mestre Jesus, aos nossos mentores espirituais, a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui. Que possamos, na noite de hoje, estar com o nosso coração, com a nossa mente abertos, receptivos ao que nos vai ser passado nessa noite. Que com isso possamos dar mais um passo em direção à nossa elevação moral e espiritual. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, o tema da noite da palestra de hoje é Não te impacientes, do livro Caminho Espírita, item 5. E o companheiro que vai ministrar a palestra hoje é o Rudai. Seja bem-vindo, Rudai. Boa noite a todos. Como foi dito, o tema é Não te impacientes. Livro Caminho Espírita, item 5, ou lição 5, Chico Xavier e Emmanuel.
dois autores, um autor espiritual e outro o intérprete, né? Trazendo para nós lições importantes, cujo cunho é moral e espiritual, né? Podendo ser aplicado nas questões da matéria, sem sombra de dúvida, mas a abordagem é toda espiritual, para tratar a nossa essência, tratar o que está dentro de nós. E a nossa essência, apesar dela estar inserida, ou seja, o nosso espírito está inserido na matéria, ele difere da matéria. Precisa da matéria para acelerar um processo de desenvolvimento, ampliando a inteligência através das dificuldades da vida, né, no dia a dia, e ampliando o amor através das relações que existem entre as pessoas. Ora, eu desenvolvo a minha inteligência quando encontro obstáculos, dificuldades nas questões materiais e nas questões morais, e aí eu paro, penso, né, e ajo. E eu desenvolvo a minha inteligência também através, né, dos recursos que a matéria nos dá, através de livros, através da tecnologia que outros já trouxeram para nós, através de exercícios que nós adquirimos, né, nas instruções da escola, e através, lógico, né, do diálogo, né, da conversa entre as pessoas, dos cursos de todas as formas, né? E esse despertar da inteligência daria para nós uma consciência maior. A consciência ampliada, como já disse outras vezes, permite você usar de melhor forma o livre-arbítrio, escolher melhor as coisas e os caminhos a seguir, né? Aplicar a sua vontade, né? Aplicar o seu conhecimento a objetivos, óbvio, né, que estando na matéria, vamos para as coisas materiais. Já não mais necessitados das coisas materiais, por uma necessidade evolutiva, nós vamos buscar as necessidades, vamos dizer, espirituais, né? Assim, nesse contexto, o ser humano, ele, principalmente nos dias atuais, ele está marcado por uma ansiedade muito grande, né? Somos muito ansiosos, já nascemos ansiosos, né? E o meio ajuda a ampliar essa ansiedade. Crianças aí que trazem uma carga muito grande de ansiedade. E os pais às vezes não percebem e, né, estimula cada vez mais essa ansiedade, levando à impaciência, né? A impaciência é esse estado nosso de desespero, de querer que as coisas aconteçam para ontem, não mais para daqui a pouco, né? Mas para ontem. Então, talvez alguns por modismo, alguns por ter um estilo, ter uma conduta de vida ou uma forma de viver, estão sempre impacientes ou querem fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, achando que ele consegue administrar tudo isso. E causa aí alguns problemas, né? Problemas que nós vamos relatando aqui ao longo da nossa dissertação. A paternidade divina, ou seja, o amor de Deus, né, o Pai, né, é amor e justiça para todas as criaturas. Não se concebe qualquer ser no universo que não tenha como Criador Deus, né? Deus é o Criador de tudo que vemos, visível e invisível, tangível e intangível. E Ele age com amor e justiça para com todos, não há preferidos. Quando os problemas do mundo te afogueiam a alma, não abras o coração à impaciência, que ela é capaz de arruinar-lhe a confiança. Óbvio, né? A nossa impaciência faz com que a gente perca, né, algumas coisas e muitas vezes ficamos descrentes. O jovem, o rapaz ou a mulher está ali num processo seletivo em busca de novo emprego. Óbvio que devido às dificuldades, né, tem outros tantos candidatos juntos para participar do processo. E ele está tão ansioso e ao mesmo tempo está tão impaciente que ele pode
pôr a perder esse trabalho, né, que ele preparou através de currículo, através de cursos, através de estudos, né, e assim mais. Então, esta impaciência mina-lhe a confiança e né, ou diante dos entrevistadores, ele pode não ter a conduta desejada ou esperada para aquele cargo, né? Vamos estender isso para outras coisas também, né? Quantos perderam as melhores oportunidades da reencarnação unicamente por se haverem abraçado com o desespero? Óbvio, tem criatura que não tem nenhuma base moral ou espiritual e o menor problema já abala, desestrutura, e ela fica muito nervosa e a ponto de agredir verbal ou fisicamente as pessoas. E nesse processo ela pode ser conduzida ao homicídio e realmente põe a perder, né, a oportunidade, a reencarnação por diversas questões, né? E também esse estado de ansiedade ou de desespero pode tomar atitudes que não esta do homicídio, mas outras atitudes que ela se arrependerá amargamente e terá que conviver isso por um bom tempo até que satisfaça, né, ou ressarce as pessoas, as coisas em questão, né? Então, a impaciência, que é a nossa falta de paciência, de um olhar mais, né, horizontal para as coisas da vida, faz com que a gente perca assim boas oportunidades, né? E a encarnação é a maior delas que nós podemos perder. A impaciência é compatível à força negativa, que muitas vezes inclina o enfermo para a morte, justamente no dia em que o organismo entra em recuperação para a cura, né? Também tem aquela questão, a família está tão presa, está tão envolvida, envolve tanto pelo pensamento o enfermo, e ele precisa fazer o desencarne. E os liames, né, magnéticos que nosso pensamento projeta, né, não deixa que a criatura, né, se desprenda. O enfermo, por sua vez, podendo ainda ter uma sobrevida de 1 ou mais anos, pela sua incredulidade, né, pela sua falta de paciência para com o tratamento que ele está submetido, ele põe realmente, e pela mente negativa, ele entra em declínio e vai a óbito, né? E existem estudos em diversas universidades do mundo, principalmente nos Estados Unidos, né, que enfermos que cultivam a fé, a esperança nas coisas, têm melhores resultados de cura. Ou seja, os doentes que realmente têm uma religião, que depositam uma fé ardente ou uma fé relativamente boa às questões espirituais ou às questões divinas, são os que melhores sobressaem nessas questões de doença, né? Se queres o fruto, não despetales a flor. Nas situações embaraçosas, medita caridosamente nos empeços que lhe deram origem. Ora, quantas questões complicadas no nosso dia a dia, né, temos, e nós, pela nossa impaciência, por não dar um tempo para pensar no problema, avaliá-lo, né, dar-lhe um tratamento todo realmente caridoso, ou seja, dar uma trégua às nossas emoções, olhar o problema de frente, tentar resolvê-lo segundo as possibilidades que temos, né? Aquilo que eu posso mudar, eu mudo. Aquilo que eu não tenho capacidade de mudar, eu aguardo, né? Aí sim, a gente consegue ver a solução para o problema. Se um irmão faltou ao dever, reflete nas dificuldades que se interpuseram entre ele e os compromissos assumidos, né? É óbvio, nós mesmos muitas vezes assumimos compromissos e faltamos com o dever, né? Por uma razão ou por outra. No casamento, às vezes o marido falta com o dever, a esposa igualmente, e aí separam-se, né? Há o dever do marido em pagar a pensão alimentícia para os filhos, talvez para a esposa, dependendo do tipo de casamento, se ela está ou não empregada. Então, ao faltar com o dever,
né, nós nos comprometemos cada vez mais. Estou falando da pensão alimentícia, mas tem tantas outras questões que assumimos responsabilidades e a nossa imaturidade, muitas vezes, ou a nossa falta de visão maior da vida, faz com que a gente não reflita, né, nesses compromissos assumidos e fugimos. Só que quando fugimos de um problema, vamos encontrá-lo à frente, maior, né, mais forte, mais vigoroso, né? Se alguém te nega um favor, não te acolhas ao desânimo ou frustração. De vez que, enquanto não chegamos ao plano da luz divina, nem sempre nos será possível conhecer de antemão tudo o de bom ou de mal que poderá sobrevir daquilo que pedimos. Tá? Às vezes, nós, por termos pessoas que amamos, que gostamos, temos um círculo de amizade bom, né, maior, e achamos que todas as criaturas têm que falar do nosso círculo, ou não desse mesmo círculo de amizades, de afetividade, achamos que todos têm que falar sim para nós, concordar conosco em tudo, ou que somos merecedores de favores dos mais diversos. Aí encontramos um não pela frente e o mundo acaba para nós, a amizade acabou, né? O familiar vai embora, se afasta, porque foi negado um favor. Mas, quando alguém nos nega uma coisa, é porque ela não está no tempo certo de vir para nós. Deus, na sua sabedoria, faz com que as coisas cheguem a nós no momento oportuno, no momento que fazemos merecimento. E muitas questões da vida nós recebemos o não, né? Há negações de todas as espécies, porém temos que ser maduros o suficiente para entender que talvez naquele momento aquela negativa fosse a melhor solução, porque despertou em nós outras forças, outras energias e nos colocaram, né, para solucionar o problema de uma outra forma. Despertou em nós outras questões que não víamos saída e agora vemos, porque o não foi falado, o favor foi negado, a impaciência que talvez estivéssemos aguardando aquele favor, né, fez com que a gente parasse na frustração, né, que tivemos e pensássemos mais. Nem sempre o que é negado para nós, né, tem um caráter ruim, né, negativo. Ao contrário, há coisas que devemos receber e não estamos preparados para isso. Então, exige um amadurecimento da nossa parte. Por isso que os pais, né, educam os filhos e orientam-os até uma certa idade. A nossa legislação diz 18 anos, né? E a partir daquela idade eles estão livres para tomar as suas decisões. Porque os pais sabem que eles podem errar na escolha de suas decisões. Então eles orientam para que eles escolham o melhor caminho. E se o pai ou a mãe falam sempre sim para com tudo, onde há o crescimento, né? Eles não aprenderão a lidar com as suas frustrações. Talvez terão dificuldades de trabalhar a sua impaciência, a sua frustração, né? Nesse ponto é muito importante nós refletirmos bem, né? Não te irrites diante de qualquer obstáculo, porquanto reclamações ou censuras servirão apenas para torná-los maiores. Mas é verdade, né? Prestaram atenção quando a mídia começa a abordar um determinado assunto e bate, rebate, parece que ele é gigantesco. Alguns anos atrás falou-se muito na dengue, né? Aí depois na Zika, né? E assim foi. Então dava a impressão que tudo era um caos, o Brasil inteiro estava perdido. Quando a mídia exacerba, né, fala em demais de um determinado assunto, ele toma proporções maiores, e isso não é bom. Imagine, por exemplo, que as autoridades, através de trabalhos científicos, cheguem à conclusão que a humanidade
passará por um problema sério, né? Talvez por escassez de alimentos, talvez pelo excesso da sua população, não haverá água e alimento para todos. A Terra tem 7 bilhões e meio. Antes antes de chegar à metade do século, a Terra terá 9 bilhões de habitantes. Imagine se a mídia repassa todo dia essa informação. Né? A confusão, né, que vai acontecer criará uma impaciência muito grande e uma ansiedade muito grande na população, levando ela, muitas vezes, ao caos precipitadamente. E assim, quando a gente fala em demasia do problema que nos atinge, falamos, né, aos quatro ventos. Qualquer pessoa que para na nossa frente, nós alugamos seus ouvidos e falamos do nosso problema. Para nós, o problema passa a ser maior. Ele se avoluma. Talvez para aquele que ouve seja indiferente. Percebam? Então, há criaturas que talvez por não ter trabalhado em si a paciência, né, não ter aproveitado as oportunidades que a vida nos fornece para cultivá-la, né, e exercitá-la e ela fazer hábito em nós, elas se perdem nesse ponto, né? Então é muito importante. Problemas temos. Falar demais dele não é conveniente. E quando falamos demais, nós desperdiçamos energia. O verbo também é energia. Expele magnetismo, arroja magnetismo, né? E nós perdemos energia. Preste atenção, quando tem pessoas que falam demais, logo em seguida elas estão cansadas, né? Falta-lhe o fôlego porque falou demais, perdeu energia. Não pôs a respiração em ordem para que o corpo entre no ritmo equilibrado, harmônico, né? Assim, controlar a irritação é muito bom, né? Para evitar que as coisas tomem outros vultos, né? E também gerenciar a nossa capacidade de sermos criaturas reclamonas, né, é muito importante. Eu, por estar falando esse texto, serve para mim. Eu muitas vezes me pego reclamando de coisas que eu vejo que depois eu penso, puxa vida, não tem razão de eu estar reclamando, né? Não é assim, né? Hoje, por exemplo, é um dia que todo mundo reclamou, né, da greve do metrô. Quanta impaciência gerou, quanta irritação. E o trânsito virou um caos, porque faltou ali a camaradagem, né? Faltou ali o bom senso, faltou ali a civilidade, né? Alguns, né, por respeito, por também já ter a paciência em si controlada, cede lugar, dá uma trégua, né? Ajuda, né? Faz o que pode, né? Acelera o veículo quando precisa acelerar, não fica parado, né, no celular e assim por diante, né? Muito bem. Isso nos leva à impaciência também, né? Quase sempre a longa expectativa em torno de certas concessões que disputamos não é senão amadurecimento do assunto para que não falhem minudências importantes. Prestar atenção que o governo, nas suas pautas, elas sempre são longas e tem muitas discussões. Esse tempo longo de discussão nas pautas de assuntos atinentes à administração pública é justamente para que você trate de todos os detalhes, todos os pontos que afetem uma questão, para que não haja prejudicados. Em tese, a administração pública deveria agir dessa forma, né? Realmente ter um longo tempo de expectativa, de trabalho nos seus projetos, para tratar de todos os assuntos. Em nossas vidas, igualmente. Tem assuntos que temos que dar um tempo, através realmente, né, da nossa reflexão. Esse tempo tem que ser maior, porque são questões mais delicadas. Por exemplo, vamos adquirir um imóvel. O financiamento é longo, parcelas altas. A nossa capacidade de pagar a dívida talvez fique comprometida, né? Então temos que avaliar tudo, fazer realmente um estudo minucioso, um estudo com bom senso, com paciência,
onde a emoção seja suplantada pela razão, né, da frieza dos números, e aí sim, a gente consegue, após ponderar prós e contras, as viabilidades financeiras e econômicas, a gente toma uma decisão. Nas questões do matrimônio, igualmente, né, nas questões da educação dos filhos, nas questões de aquisição de profissões, habilidades, aí, né, ofícios, da mesma forma. Temos que ter, assim, um trabalho onde a gente pense maduramente e dê um tempo para que as coisas, né, entrem em nosso ser, faça parte, faça hábito de nós, para que, através da intuição associada à inspiração do plano maior, a gente chegue, né, numa solução adequada. Então, quase sempre, a longa expectativa em torno de certas concessões que disputamos não é senão o amadurecimento do assunto para que não faltem detalhes importantes. Não queremos dizer que será mais justo ter acomodes à inércia. Bem diferente, né? Estamos agindo, não estamos parados, né? Desejamos asseverar que impaciência é precipitação. E precipitação redunda em violência, né? Quantas violências nós testemunhamos pela falta de paciência das criaturas. E aí a mídia é o maior exemplo disso. A hora de ligar a televisão em certos canais, você fica abobado de tanta falta de paciência das criaturas. O quanto ainda somos criaturas coléricas, né? O quanto ainda o impulso, né? A raiva nos domina naquele instante supremo e cometemos atos que arrependemos. Às vezes atropelamos, por uma questão de impaciência, atropelamos um pedestre na faixa, cometemos um homicídio, né? E outras coisas mais, né? Estou sentando assim, em cores mais fortes para a gente pensar que tem coisas menores que a nossa impaciência leva aí a problemas maiores, né? Não queremos, então, dizer que será mais justo ter acomodes à inércia, longe disso, né? Desejamos asseverar que a impaciência é precipitação, e precipitação é violência, gera violência, né? Em muitos, ou para muitos, a serenidade é a preguiça vestida de belas palavras, né? Os que vivem, porém, acordados para as responsabilidades que lhes são próprias, sabem que paciência é esperança operosa. Paciência é esperança operosa. Estou aguardando, mas estou trabalhando, estou cuidando, estou administrando, estou agindo, mas o tempo precisa que as coisas tomem, né, o seu rumo. Né? Recebe obstáculos por ocasiões de trabalho e provações por ensinamentos, né? Na doutrina espírita, nas palestras, a gente ouve em demasia falar em expiação, reparação e provas, né? Porque são jargões que nós adotamos para falar que o espírito, nestas circunstâncias, ele passa por essas experiências para ele poder conhecer a si mesmo e desenvolver nele, né, capacidades ou potencialidades que estavam adormecidas. Quando a vida nos coloca em provação, né, ou em expiação, é para que a gente aprenda a observar ângulos ou perspectivas que não víamos antes, situações que muitas vezes passavam desapercebido para nós. Então, na doença, tiramos lições importantes. Na falta de recursos, igualmente. Né? Cada coisa tem uma razão e traz, né, uma lição. Ou tiramos dali uma lição. Né? É importante que a gente consiga e comece a ver desta forma. Por exemplo, os mais jovens aí, nos primeiros relacionamentos amorosos, passam por decepções, e alguns nessas decepções aí partem pela impaciência, partem pela violência física, verbal, chegando às vezes ao crime, e aí, né, ficam tristes e choram amargamente por não ter sabido esperar. É que a vida nos coloca em situações para nos provar realmente. E para vermos que os relacionamentos existem para que a gente se torne irmãos uns dos outros. Né? E como irmãos,
nós vamos progredir juntamente. Quando duas criaturas não se afinam mais emocionalmente, é preciso que a gente seja maduro o suficiente para deixá-la livre para continuar a sua vida. Porque nós sabemos que Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, vai sempre nos colocar no caminho outras criaturas boas, ou tão iguais, ou tão boas quanto aquela que a vida nos separou, para que a gente possa realmente dar continuidade. É ali, ao encontrar um novo amor, a nova paixão, ou um novo relacionamento, estaremos mais maduros, porque controlamos a nossa impaciência, o nosso ciúme, a nossa cólera. Nós sabemos agora olhar as pessoas e entender que ela dá aquilo que ela tem. Se ela tem amor, ela pode dar amor sem cobrança. Se ela não tem, ela ainda é uma criatura possessiva, ela dará amor, mas um amor ainda egoísta, possessivo. E nós temos que aprender a administrar isso aí, né? Porque aí nós não sofremos tanto, né? E isso faz com que a gente amplie a nossa consciência espiritual de uma tal forma que a gente, ao olhar para as pessoas, a gente já conhece a pessoa, a gente entende a pessoa, né? Eis aí a sabedoria da mediunidade, né? Porque, trabalhada nesse sentido, nós sabemos com quem estamos lidando. E não lidamos com as pessoas de uma forma infantil, né? Acreditando a ela a total confiança. Não. A confiança vai sendo acreditada na proporção que vamos conhecendo essas pessoas, né? Eis a razão porque os apóstolos passaram 3 anos com Jesus, desenvolvendo habilidades espirituais, né? Trabalhando a impaciência que era comum naquele tipo de homem, né? Homens brutos ainda, né? Mas espiritualmente já evoluídos, né? Um bom progresso, trabalhando neles a impaciência para que eles pudessem fazer uma obra maior, né? Então Pedro, que era o homem mais nervoso, mais, né, colérico, ele, de tanto ouvir os ensinamentos de Jesus e depois por passar por longas experiências na casa do caminho e depois chegar até Roma, né, com certeza ali ele chegou como um homem que dominava completamente, assim como Paulo, né, e os outros apóstolos, né, dominava completamente as suas emoções, né? Não que elas não estavam presentes, mas estavam subjugadas pela razão, pelo amor ao próximo, né? Pela capacidade de entender o sofrimento alheio. Porque todos sofrem, uns mais, outros menos, mas todas as criaturas que estão na Terra, neste vale de lágrimas que nós nos encontramos, sofrem. Aquelas que sabem tirar boas lições desse sofrimento evoluem mais rapidamente, espiritualmente. Óbvio, quando eu falo espiritualmente, a matéria já recente, né? Essa elevação, né? Assim, aguarda o melhor da vida, oferecendo à vida o melhor que puderes, para que a vida nos dê boas coisas, doamos boas coisas à vida. Doamos amor, amizade, fraternidade, sorriso, abraço, né? Confiança, e olhamos para o próximo como nossos irmãos. Então, vamos doar a vida melhor que nós temos para que ela nos devolva o melhor para nós. Porque muitas criaturas, infelizmente, doam o pior para a vida e recebem, né, o pior que a vida possa oferecer, porque eles não cultivaram nada de bom para receber de volta aquilo de bom que deveria ter doado, né? Então, aguarda o melhor da vida, oferecendo a vida o melhor que puderes. O lavrador fiel ao serviço espera a colheita, zelando a plantação, né? É óbvio, é uma imagem bastante clara para nós, né? Porque trabalhar a terra, depositar as sementes, germiná-las, depois acompanhar o desenvolvimento até a colheita dos frutos, demanda tempo, paciência, né? E o lavrador, o trabalhador da terra, tem essa paciência. Observem que a imagem é bela. Desde o momento que você sulca a terra, depositando a semente, até o momento que você colhe o fruto para encaixotá-lo e mandar às mesas, olha só, todo um processo de trabalho. Como está aqui, cooperação mesmo, né? Ação. Né?
O trabalhador da terra não ficou parado ao depositar a semente. Ele teve todo um cuidado durante todo esse período de safra para poder desenvolver. Imagine se nós conseguíssemos transferir essa imagem para os problemas da vida, numa escala maior ou menor, e a gente consegue assim, através da paciência, solucionar inúmeros problemas que aparentemente são difíceis de resolver, né? A casa nasce dos alicerces, mas para completar-se pede atividades e esforços de acabamentos, é óbvio, né? Nasceu da fundação e chegou nesse ponto, demandou paciência e trabalho, né? Não te irrites, quem trabalha pode contar com o tempo. Se a crise sobrevém na obra a que te consagras, pede a Deus, não apenas te abençoe a realização em andamento, mas também a força precisa para que te saibas compreender e servir, suportar e esperar. Maravilha, né? Texto de Chico e Emmanuel, no livro Caminho Espírita, item 5. Quanta lição importante para nós. É óbvio, 10%, talvez um pouquinho mais que ouvimos, a gente esquece. Não resta a menor dúvida. Mas guardamos as imagens criadas pelo texto para que a gente possa realmente administrar os nossos problemas no nosso dia a dia, né? E a gente consegue, porque é exercício, é esforço, é continuidade, né? Óbvio, se não for assim, como pedir a Deus paciência? Deus não vai dar para nós a paciência embrulhada numa caixa de presente prontinha para abrir e usá-la. Não. Deus dará as oportunidades para que nós exercitemos a paciência. O filho difícil, o marido difícil, a esposa complicada, né? Os parentes em si que têm as suas dificuldades. É o presente que Deus está nos dando para que a gente cultive a paciência, né? Alijando de nós a impaciência. Paz a todos e obrigado pela atenção. Bom, agora aquele momento da noite, da palestra, que a gente pode participar com uma pergunta ou uma colocação, sempre relacionada ao assunto da noite, né? Alguém gostaria? O pessoal tudo entendeu bem, verdade? Eu fiz a cola aqui é de Emmanuel, né, de Chico, né? Luntaia, a impaciência não é fator de progresso? Eu acho que não. Eu diria que a impaciência até pode levar ao progresso. Pode. Mas geralmente não, né? A impaciência leva à destruição, né? A criatura impaciente, ela age por impulso. Ela não age com a razão, né? Imagine Kardec. O senhor vai lembrar, né? Kardec, quando ele estava trabalhando no Livro dos Espíritos, né? 1 ou 2 anos ou mais de trabalho árduo, e ele, um homem assim bastante cauteloso, prudente. Se ele fosse impaciente, ele editaria o livro de imediato após ter concluído o seu trabalho. Mas a espiritualidade falou: não, aguarda, espera, haverá um tempo para isso. Em muitas ocasiões ele não tinha, Allan Kardec é o codificador da doutrina espírita, né? Ele não tinha recursos materiais para editar os livros. E a espiritualidade, tenha paciência, aguarde que os recursos virão. E vinham, né? Se ele fosse um homem impaciente, talvez a obra que nós conhecemos hoje não estivesse aí. Estivesse ainda parada no tempo, aguardando alguém com uma capacidade assim maior no tocante à paciência para poder executar. A impaciência pode levar realmente ao caos, à destruição, né? E nós temos testemunho diário, como citei aqui ao longo da palestra, né? Qual é isso? O senhor falou quantas experimentos ele fez até chegar à lâmpada.
Demandou tempo, né? Mais alguém? Na verdade, eu diria que ele foi... os inventores, eles foram, por um lado, pacientes, porque o Thomas Edison, por exemplo, experimentou 1000 protótipos até conseguir fazer o que deu certo, né? Mas uma certa inconformidade com alguma questão que estava sendo resolvida. Na questão da impaciência, lembra que eu citei Pedro? Quando Jesus, lá naquela quinta-feira à noite, né, que eles estavam lá após ter saído do cenáculo, Judas foi aos soldados do Sinédrio, levou-os até, junto com alguns soldados romanos, levou até Jesus e através do beijo, né, indicou quem era o mestre, né, o guia espiritual deles, né. Pedro desembaiou a espada e pá, cortou a orelha do soldado do Sinédrio, né. Olha a impaciência de Pedro, ele ia colocar tudo a perder com os outros apóstolos devido a esse ato. Jesus rapidamente puxou ele. Pedro, quem pela espada fere, pela espada será ferido, né? Então, percebam, né, que o mestre, mesmo no momento de aflição, um momento assim bastante importante, ele agiu com a paciência, com a serenidade, né, para poder solucionar o problema. A serenidade não é uma frieza, é um estado em que você sabe que você pode sair vitorioso daquela situação, você pode contribuir para que haja harmonia, né? Sem que haja prejuízos maiores. A própria natureza nos dá lição nisso, né? Nós sabemos que tem diversos aí fatores climáticos, tempestades, furacões, vendavais, e assim por diante, que destroem tudo, né? Mas não aconteceu por acaso. Tem por detrás a figura do homem, né? Impaciente ou egoísta nas suas conquistas, ele pôs em prejuízo aí as forças da natureza. E ela reage. Uma população que ela está parada no tempo, ela não progride. Uma comunidade, ou uma cidade, uma nação que não progride. A sabedoria divina, através dos executores espirituais, promovem um aceleramento de situações geralmente atmosféricas, climáticas ou geológicas, para acordar aquelas pessoas, para elas saírem da inércia. Mas quanto tempo elas já ficaram na inércia, né? Eu acredito, como opinião pessoal, que a impaciência não leva ao progresso, pelo contrário. Pode acontecer que você tenha um falso progresso e logo a seguir você tem as consequências dessas ações precipitadas. Nós vemos aí muitos exemplos de aterros sanitários, né, ou prédios que foram construídos em cima de aterros sanitários, indústrias que hoje colhem aí os problemas sérios de saúde pública. É tudo para nós pensarmos, né? Corre do dia a dia, a gente corre, né, pelo relógio, corre para fazer tudo, e aí a gente acaba deixando umas mínimas coisas para trás, né, que às vezes um pouco de tempo mais com a pessoa, né, um pouco mais de atenção, e aí me lembra, eu algumas vezes procuro fazer, mas não é sempre, porque também quando eu vou dormir um pouco, sabe, muito até depois, porque coisa para a gente rever o que a gente fez no dia, para a gente ver como que a gente pode mudar, o que a gente fez de errado, fazer uma análise, Uma né? revisão, né? Uma revisão, né? E aí a gente acaba até por cansaço ou por, sabe, pra lá, Querer eu esquecer faço, das dificuldades, dos problemas, né? a gente Deixa para lá, né? acaba deixando para lá e aí vem mais um dia, faz igual, vai outro dia igual, e aí desanda tudo. Mas a gente, essa correria, até com os próprios que convivem com a gente acaba deixando, são tantos detalhes, depois a gente se arrepende. Puxa, eu podia dar um minuto a mais de atenção para aquela pessoa, ou falar alguma coisa, um minuto, para contar um pouquinho, né? E às
somos tão importantes que nós esquecemos dos outros, né? Julgamos ser tão importantes que nós esquecemos dos detalhes dos outros, né? Mas assim mesmo, o tema é para nós pensarmos, refletirmos, né? E ver, né, nesse rol diário que nós vamos fazer, o que nos causou impaciência, o que nos faltou a paciência para poder solucionar no dia de hoje aquilo que nos competia, né? Como disse Jesus, a cada dia basta os seus cuidados. Cuide de hoje para que o amanhã seja um amanhã feliz e promissor, né? Paz a todos, um bom final de semana, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Rodé. Vamos à nossa prece de agradecimento, onde vamos mais uma vez agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade do estudo dessa noite. Que tenhamos, como foi o tema da noite, a paciência para entender e aceitar o tempo de Deus para os nossos desafios, para as nossas dificuldades. E mais uma vez agradecer pelo benefício dos ensinamentos da noite. E chegou o nosso momento de retribuirmos a isso. E a nossa retribuição é em forma de vibrações. Vibrações de amor, de paz, de fraternidade. Vamos vibrar pelo nosso planeta Terra. Essa escola que nos acolhe, nos dá a oportunidade de prosperarmos, progredirmos, nos elevarmos. Vamos vibrar pela fraternidade, paz e equilíbrio a toda a humanidade. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que se encontram em hospitais, em clínicas, aguardando uma cirurgia ou se recuperando de uma doença, de uma convalescença. Vamos vibrar pelos aqueles nossos irmãos em asilos, muitas vezes abandonados pelos seus próprios familiares. Vibrar pelos nossos irmãozinhos que estão em orfanatos, em casas de acolhimento. Vibrar por esses irmãos que se encontram nessa situação de rua, sem um teto, sem um alimento. Vamos vibrar pela implantação e vivência do Evangelho em todos os lares. Vamos vibrar pelos nossos lares, mentalizando paz, harmonia, saúde e muita luz. Vamos vibrar também por todas as casas de oração, não importando qual for a orientação delas, mas que se multipliquem cada vez mais. Em especial uma vibração por essa casa, Casa do Caminho Santana. Uma vibração pelos seus mentores, pelos seus dirigentes, pelos seus trabalhadores e frequentadores. Que possamos estar novamente reunidos na próxima semana, dando continuidade a esses nossos estudos. Que assim seja, graças a Deus. A gente encerra a primeira parte do trabalho da noite e agora nós vamos para a segunda parte, que são os passes, primeiro os magnéticos e depois